Pronto, a nossa aula está começando a ser gravada agora. O tema, na verdade, de hoje vai ser a apresentação de casos clínicos para que vocês, em grupo, cheguem a uma determinada conclusão de qual a melhor tomada radiográfica intraoral para casos que vão ser apresentados aqui para vocês pelos slides. Então, é uma forma reflexiva mesmo. É como se a gente estivesse na prática, recebendo o paciente, e tivesse que escolher, de acordo com a aula que já foi dada para vocês, qual a melhor tomada radiográfica para cada caso que vai ser apresentado aqui e que pode, sim, aparecer na clínica odontológica de vocês lá na Unime, tá? Então, é a forma da gente ter um treinamento para as práticas, né? Para vocês terem noção de melhor escolha de exame de imagem para cada caso. E aí eu pedi para que vocês dividissem em 2 equipes e cada equipe tivesse um líder, porque aí não ficaria uma bagunça aqui, né, de cada um falando sua opinião. E para cada caso, a gente vai deixar no máximo 10 minutos, para que a aula não fique muito longa, né, e muito demorada, estourando 10 minutos, para que cada líder da equipe fale a resposta plausível com relação à radiografia a ser empregada, tá bom? Todo mundo tá ouvindo direito aí? Sim. Beleza. Eu quero saber quem é o líder da primeira equipe. Eu vou chamar a equipe 1 e a equipe 2. Vou falar assim. Nathalie. Nathalie, equipe 1. Já anotei aqui, peraí. E a equipe 2? Thalia. Thalia. Perfeito. Oi, Rafa. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Eu tô aqui compartilhando os casos com ele já. Quer dizer, já introduzi a aula, né, dizendo como é que vai ser, né, que vão ser a apresentação de casos clínicos para que cada grupo, que eles se dividiram em 2 equipes, né, cada líder de cada grupo responda no intervalo de, no máximo, 10 minutos, qual seria a melhor tomada radiográfica. Esse intervalo é hipotético, porque, obviamente, provavelmente vocês vão responder antes. Mas é só para a gente ter noção de que não pode se passar mais disso. Você quer dar os anúncios da oficial? A todo momento a gente tem esses desafios na clínica, né? De saber exatamente a solicitação de cada imagem. Então é ótimo mesmo fazer esse tipo de atividade. E deixar como aviso que a nossa semana da oficial vai ser a semana do dia... cadê, gente? De 15 a 15 a 19, né? Se eu não me engano, é 18. Isso, dia 18, que é uma quinta-feira, que é a semana da oficial de vocês, tá? E na semana do dia 11 é feriado, né? Isso. Corpus Christi. Semana que vem é a jornada. Vamos lá. Vou botar a tela aqui, eles já definiram os grupos, botar a tela de casos clínicos. E aí os líderes, né? A líder do primeiro grupo é a Nathalie e a do segundo grupo é a Thalia. Deixa eu só ampliar a tela aqui. Certo. Ampliou aí para vocês? Sim. Ok, vamos começar. O paciente apresentando cárie em coroa da unidade dentária 16 e periodontite. O paciente relata que quando passa o fio dental, ele esgaça, dessa forma aqui. Aí a gente tem a imagem clínica, né? A imagem clínica é essa cárie, porém, quando ela foi manipulada,
quando ela foi tratar, inicialmente, né, foi feito preparo cavitário, percebeu-se uma extensão maior dessa cárie. Qual é a melhor tomada radiográfica intrabucal para analisar esse tipo de cárie? Vou começar a contar o tempo aqui de vocês. Lembrando que a equipe que responde mais rápido é a que vai ganhar. Interproximal. Quem respondeu? Quando for falar, se apresente, porque eu não estou vendo a equipe de Thalia, né? Perfeito. E a equipe de Nathalie acha que é o quê? Concorda ou acha que é outra coisa? Concorda. Ok. Vamos passar. De fato, essa imagem nem está muito boa, né? Mas ela consegue elucidar uma imagem, né, de cárie interproximal na unidade dentária 16, na distal, e na mesial, inclusive, do 17, mostrando que, às vezes, a cárie está oculta na oclusal, mas a gente consegue perceber de forma adequada a presença de lesão de cárie na interproximal dos dentes. Então, para avaliação de cárie em regiões interproximais, para avaliação de cárie, na verdade, né, a melhor tomada radiográfica intrabucal ainda é a interproximal, sendo que ainda tem um agravante. Ele citou, né, que o paciente também tem periodontite e que também é fácil da gente visualizar através da radiografia interproximal. Aqui a gente consegue ver um pouquinho de triangulação na crista óssea alveolar e dá para perceber que está tendo um pouco de perda óssea nessa região mesial. Eu trouxe uma imagem melhor para que vocês vejam, nem sempre a imagem vai ser semelhante à do caso clínico, mas é para poder ilustrar para vocês a importância que a gente consegue, inclusive, ver na região da unidade dentária 46, na distal, presença de uma pequena cárie também interproximal, que a gente só consegue ver com detalhes por ser essa tomada radiográfica. É uma tomada radiográfica com menos chances de alterações, né, de sobreposições, então ela é melhor para visualizar esse tipo de lesão. Aqui a gente consegue ver, aí é só a caso de ilustração mesmo, né, que na região oclusal dessa unidade dentária, que é o 47, a gente não vê cárie oclusal, mas na interproximal, olha o tamanho da cárie que ele tem, causada muito por causa, né, do terceiro molar que está impactado nele na distal. Então, a gente consegue visualizar de forma adequada, sem alterações de imagem, sem sobreposições, de forma melhor, quando faz uma tomada radiográfica chamada interproximal. Então, vocês dois acertaram, as duas equipes acertaram, só que quem falou primeiro foi a equipe número 2. Então, vou botar um tracinho aqui para a equipe número 2, tá? Como um pontinho. Qualquer dúvida com relação ao que eu for falando, e qualquer coisa também, Rafa, se você quiser acrescentar, fique à vontade, viu? E se vocês tiverem alguma dúvida, os meninos, me falem que a gente pode discutindo aqui. Essa é uma aula de caso clínico, que se surgir alguma dúvida, agora é a hora, tá? Ô, Bruna, na imagem anterior, é que você está falando em relação à periodontia, realmente, igual a professora Bruna falou, a gente vê as cristas. Agora, se a gente quer ter uma visualização mais apurada somente da parte de periodontia, para ver se tem realmente periodontite ou uma perda óssea, aí seria periapical. Mas como nesse caso está falando ali em específico da cárie, em uma cárie interproximal, aí sim, por isso que é interproximal. E alguém sabe dizer o erro dessa radiografia anterior? Da técnica? Ela está com erro mesmo. Alguém sabe me dizer qual é o erro? Que a gente viu isso em aula. Não. Porque a interproximal, ela é mais, como o próprio nome diz, né, mais aproximada mesmo. Ela é interproximal, para ver a região interproximal dos dentes. E ela tem mais menos ou menos distorção. assim.
A Aqui. parte inferior só tá mostrando a metade da coroa, eu acho. Mas por que que isso aconteceu? Qual foi o erro? Inclinou errado? Não. Eu acho que o cabeçote do aparelho radiográfico estava um pouco longe demais. Não. Quando o cabeçote ele fica longe demais da estrutura, a imagem ela fica mais clara, porque a radiação vai demorar mais até chegar na estrutura anatômica. Ela chegou perto? Porque se for, Porque o filme ele não foi imerso completamente na solução reveladora, prof? Não. No caso, o posicionador estava mais acima, não estava posicionado no local correto? Quando a gente coloca o cabeçote ou muito para cima, lembra que a interproximal a gente usa aquele posicionador que fica a aletazinha, e aí o cabeçote ele fica metade para cima e metade para baixo em relação à aleta do posicionador. Se eu coloco muito para cima ou muito para baixo, eu vou ver muito uma imagem ali, ou arcada superior ou arcada inferior, mais do que a outra. Só que nesse caso, percebam que essa imagem radiopaca aqui no meio é o posicionador que a gente usa, a borrachinha do posicionador. E nesse caso, o paciente ele não mordeu por completo. Exato. Quando a gente coloca o posicionador dentro da boca do paciente, ele tem que morder o máximo que ele pode. E aí eu vou conseguir pegar tanto a parte superior quanto a parte inferior. Nesse caso, ele não mordeu por completo. Que às vezes a pessoa acha que incomoda, ficou um pouquinho aberta a boca. Aí por isso que a região inferior eu não consigo enxergar por completo toda a coroa. Embaixo já dá para ver certinho, como deveria ser a mordida Aí tá certo. sobre o bloquinho. Essa imagem radiopaca, um pouco abaixo de onde está o mouse de Bruna, agora caiu, mas isso aí, onde essa imagem radiopaca é a borrachinha que usa, é do posicionador. Aí acaba ficando essa imagem, né, radiopaca na radiografia. Então, esse sim, o paciente ele conseguiu morder por completo. Aí a gente consegue ver, tá bem melhor. Metade de baixo. Exato. Vamos para a próxima, então. Paciente apresentando uma restauração dentária onley com infiltração. A gente está mostrando aqui uma restauração que é chamada onley, né? Porque ela recobre essas regiões e a região também interproximal, oclusal, a parte interproximal e quase toda a coroa do dente, né? Praticamente toda, só não pegou a região distal. E qual seria a melhor tomada radiográfica para que eu consiga ver se está desadaptada essa restauração? Interproximal também. Equipe de Thalia. Mas a equipe de Thalia tá rápida, viu? Negócio... Equipe de Nathalie, vocês concordam ou discordam? A equipe de Nathalie está na dúvida. Espera os colegas responderem aqui, professor. Sim. Olha, o povo tá respondendo aí. Interproximal também. Certo. Então, unanimidade, né? Os dois falaram interproximal, mas a equipe de Thalia falou primeiro. Ok. Vamos passar. De fato, para visualizar se tem adaptação ou desadaptação, lembrando que essas radiografias eu não consegui achar, né? Casos clínicos com radiografias específicas de cada caso. Então, eu trouxe caso clínico, mas às vezes a radiografia não é 100% igual ao que eu estou trazendo na parte clínica, né? Na foto. Porque nem sempre a gente consegue achar mesmo na internet, nem em livros, tá? Mas é mais, acabo de mostrar para vocês. Uma radiografia mostrando uma imagem mais radiopaca, que é uma restauração, nessa região da unidade dentária 46,
E a gente vê um pouco de desadaptação, sim, dessa restauração. A gente consegue visualizar de forma mais adequada pela radiografia interproximal, porque ela vai trazer para a gente menos alterações e mais qualidade de imagem. Aqui a gente também consegue ver, olha, a radiografia, né, mostrando uma imagem mais radiopaca, mostrando material restaurador da unidade dentária 16, perto da mesial oclusal, e que a gente vê um pouco de falta de interseção entre o dente e a restauração. Então, a gente consegue visualizar detalhes com esse tipo de imagem. Tá dando para entender mais ou menos? Sim, professor. A Rafa, se quiser falar alguma coisa também, viu? Você é sua área. Não, mas é basicamente isso que você disse mesmo. A gente consegue ter mais detalhes porque esse tipo de radiografia interproximal, ele tem menos distorção. De todas as técnicas intrabucais, a radiografia interproximal aqui tem menos distorção. Então, a proporção do que a gente olha é muito melhor. Se eu consigo ver uma desadaptação numa radiografia periapical, quando eu comparo com a radiografia interproximal dessa mesma região, eu consigo ver muita diferença. Eu tenho muito mais detalhes na radiografia interproximal. Então, uma das indicações da radiografia interproximal é essa, que é a avaliação de próteses, né? De um lei, o que seja, para a gente ver se realmente está bem adaptada. A periapical tem mais angulação também. Mesmo que a gente faça uma ótima técnica, ou da bissetriz ou do paralelismo, ela vai ter uma angulação maior e tem mais chances também de ficar mais distorcida a imagem. Exato. Então, vamos para o próximo, tá? A equipe de Thalia está na frente. Olha, a equipe de Natalia, acho bom vocês recuperarem, viu? Vamos lá. Paciente apresentando doença periodontal generalizada. Qual seria a técnica intrabucal de primeira escolha para avaliar as cristas ósseas alveolares? Periapical. Periapical. Veja bem. Quem falou primeiro? Nathalie. Nathalie, vamos lá. Aqui a gente tem a imagem do caso clínico, né? E é, na verdade, uma periodontite generalizada, que a gente quer avaliar todas as cristas ósseas da região posterior e também região anterior. De fato, a periapical é muito boa, mas a interproximal, ela consegue mostrar pra gente superior e inferior com uma qualidade muito boa. Então, a gente diminui a incidência de raio-x para esse paciente quando realizadas interproximais nas regiões posteriores. Por quê? Porque eu quero ver uma periodontite generalizada. Então, eu vou avaliar vários sextantes. Eu não vou avaliar só uma região ou só um dente. E aí, para a gente fazer uma avaliação intrabucal de forma adequada de vários sextantes em uma mesma imagem, a gente pode lançar a mão da interproximal ainda. Eu mantive a interproximal, que é uma das indicações, e eu consigo visualizar aqui, eu tô com a caneta achando que vocês estão enxergando, com o mouse. Eu consigo visualizar aqui a triangulação, ou seja, a perda óssea nessa região de crista óssea entre os premolares, entre premolar e molar. Aqui seria uma crista óssea normal, tá vendo? E aqui a gente já vê uma crista óssea com perda de osso. Quando perde osso, a gente sabe que o osso é mais radiopaco, então se perder o osso, fica o quê? Radiolúcido, fica escura a imagem. Então, a gente vê esses aspectos de triangulação, de perda óssea vertical nessas regiões. E eu consigo ver todas essas cristas ósseas, tanto superior quanto inferior. Então, para a periodontite, nesse caso generalizada, técnica intrabucal, é interessante lançar a mão da interproximal. Mas eu trouxe aqui para vocês também outro caso de periodontite. Aqui é um caso localizado. Eu estou querendo avaliar um dente. Para avaliar esse dente específico, eu posso lançar a mão de qual radiografia? Periapical? Periapical. Perfeito. Exatamente. Por quê? Nesse caso aqui, a gente está vendo o quê? Um dente e eu quero analisar um dente, uma região só, para ver qual é o tamanho dessa perda óssea, qual é o tamanho dessa bolsa que eu estou medindo. Inclusive, quando foi realizada a radiografia, foi feita junto com a pinça, a sonda de Willis, que é uma sonda milimetrada.
a qual a gente avalia perda de osso, a gente avalia bolsas periodontais, que é uma sonda milimetrada mesmo. A gente vai chegar aqui e vai falar, tem 7 milímetros de perda de osso, para poder avaliar o grau dessa periodontite desse dente, para ver se esse dente ainda tem capacidade de vingar, ou seja, de manter-se em boca, ou se ele vai ser um dente para indicação de extração, por exemplo. Isso vai dar um prognóstico para o dente. Então, a periapical, neste caso, para periodontite, é ótima. É lógico que essa imagem, ela não está 100%, não está maravilhosa, né? Não é uma periapical perfeita, até que está distorcida, mas a ideia que eu queria passar para vocês, que eu achei fantástica, né? Porque tinha um caso clínico bonitinho e a imagem pós, é justamente quando você quer um localizado, né? Fazer uma avaliação de um dente, a periapical é muito boa, e quando você tem que fazer a avaliação de vários dentes, aí a gente pode usar a interproximal, porque ela consegue me dar a perda óssea de várias regiões, de várias cristas ósseas. Ok? Estão entendendo? Sim. Perfeito. E aí, extrabucal, porque, assim, vocês estão aprendendo técnicas intrabucal, mas a cargo de trazer para vocês um extra, né? Extrabucal, a gente pede a panorâmica, porque ela vai nos mostrar também perda óssea. Olha, vocês conseguem visualizar bem aqui? Essa imagem, na verdade, que é mais radiolúcida, ou seja, perder um pouco de osso nessa região alveolar, maxilar do lado direito do paciente, e quando eu falo de periodontite generalizada, é que tem vários cestantes que estão com perda óssea. Então, eu posso ter uma noção com a panorâmica de quanto que está agravante essa periodontite, essa doença periodontal. Eu consigo ver a extensão para outros cestantes. Estão vendo que eu consigo ver tanto a parte da maxila quanto a parte da mandíbula e perceber perdas ósseas em cristas alveolares de todos, né, em septos dentais, em todos os dentes da boca. Mas se eu quiser ver detalhes, ou seja, se eu quiser ter noção de milímetros, ou eu faço a periapical ou a interproximal. Ok, pessoal? Ô, professora, poderia fazer um levantamento periapical, no caso da generalizada? Então, da generalizada, fazer periapical de todos os dentes, pode sim. Você vai conseguir boas imagens, só que é aquilo que eu falei, para você fazer a periapical de todos os dentes, por exemplo, faça aqui em cima, faça aqui embaixo, faça aqui em cima, eu vou fazer muitas tomadas radiográficas, que se eu lançar a mão da interproximal, eu diminuo a quantidade de filme, eu diminuo a quantidade de incidência radiográfica, incidência de raio-x naquele paciente, e economizo tempo também, porque eu vou estar usando menos quantidade de película, né, e tempo para poder ir lá, revelar, botar, posicionar, para poder ver duas regiões. Com a interproximal, eu consigo ver bem duas regiões, ver perda óssea com qualidade nessas regiões, sem precisar fazer tomada radiográfica superior, tomada radiográfica inferior. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. Agora sim, se for uma periodontite mais avançada, a interproximal, você não vai conseguir ver toda a extensão dela. Aí tá bem certo o que a professora Bruna disse, porque realmente o máximo que você pode ter ali de características daquela imagem e ter uma incidência de radiação menor para o paciente é ótimo. Mas se essa periodontite tiver, por exemplo, no terço médio da raiz, a gente não vai conseguir ver na interproximal. Então, se vocês já tiverem uma sugestão de que tem uma perda óssea maior, aí já vai direto para a periapical, que a periapical, a característica dela é a gente conseguir ver toda a extensão da raiz. Então, se, por exemplo, a perda óssea está no nível cervical do dente, a gente fala que radiograficamente é uma perda óssea leve. Se essa perda óssea já desceu muito e está no terço médio da raiz, é uma perda óssea moderada. E se ela já está ali próxima ao terço apical da raiz, é uma perda óssea severa ou avançada. Então, se ela está do terço médio até o terço apical, diretamente a gente já solicita a radiografia periapical.
Perfeito, Rafa, isso mesmo. É porque existem graus de periodontite e de perda óssea. Então, a gente precisa avaliar isso sempre antes. A radiografia ela é solicitada depois de fazer um exame clínico, né? Fazer uma avaliação intraoral, fazer aquela parte que foi ensinada para vocês, que é análise de mobilidade dentária, né? Ver se aquele dente está com mobilidade. Então, isso a gente vê no clínico. E depois do clínico é que a gente vai solicitar uma radiografia intrabucal. Vamos pro próximo. Até aí tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida de cada caso? Hoje é um dia de discussão. Tá tudo bem. Ok. Vamos lá. Paciente apresentando lesão inflamatória no ápice radicular. Aqui, a gente tem o incisivo central superior e tem uma lesão inflamatória que está associada ao ápice dele. Qual seria a melhor radiografia para essa região? Periapical. Equipe de Thalia. Thalia periapical. Rapaz, essa equipe tá demais. Realmente, olha, lembrando que nem sempre a imagem do caso clínico é a mesma coisa da imagem da radiografia, tá? Foi o que eu consegui achar para trazer para vocês, a cargo de ilustração. Mas vamos lá. Aqui é a imagem do caso clínico e eu quero ver o ápice de uma raiz. E foi aquilo que Rafa falou. Se eu quero ver raiz, a radiografia intrabucal que melhor nos mostra é a radiografia periapical, de fato. E aí a gente consegue ver, por exemplo, uma imagem radiolúcida, um pouco difusa, mostrando que existe uma lesão no ápice dessa raiz que justifica esse clínico, que justifica essa bolha que está aqui em região vestibular de mucosa jugal e de gengiva inserida da região anterior da maxila. Então, a gente consegue constatar pelo exame clínico a necessidade de uma radiografia intrabucal periapical, porque perceptivelmente o paciente está com a lesão no ápice da raiz, e pela radiografia eu consigo ver qual é a lesão e a sua extensão, e perceber a possibilidade de estar relacionada à unidade dentária 11. Aí a gente vai planejar agora um prognóstico para o dente e um plano de tratamento para esse dente. Tudo bem aí? Tudo bem, professor. Show. Vamos lá. Eu acho que esse daqui é que menos dá dúvidas, né? Paciente apresentando retenção prolongada da unidade dentária descida a 75. E aí eu quero ver, ó, o 75 era para ter nascido e não nasceu. Não, nascido não, já era para ter esfoliado, não esfoliou, o permanente não nasceu e a gente quer fazer uma investigação de como é que está o germe dentário permanente. Qual a melhor técnica intrabucal para poder avaliar isso? Tomorando. Embolou, as duas falam. Vai de novo. Oclusal. Quem falou? Nathalie. A Thalie falou, né? A equipe de Thalia concorda? Espera aí, rapidão, professor. A gente está discutindo aqui. Ô, professora, você pode voltar para a gente, por favor? Pode. Espera aí. Pronto, obrigada. Lembrando que é uma boca com dentição mista, né? Então, é uma criança em fase de dentição mista. A gente já viu um molar permanente aqui. Incisivos centrais permanentes, está tendo trocas dentárias. Só que o problema é que